Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 6 de junho, ao vivo aqui pela TV Urbana, TVU, canal 55, também canal 11 pelo Sistema Net. E ainda pela internet, no player da TVU, tvuplay.tv.br e também pelas páginas do Facebook, da TVU, @TVUplay e do nosso programa, @Virando o Jogo TV. Na bancada hoje, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Darcy Filho, e estamos aguardando a chegada do nosso João Garcia, que daqui a pouco vai estar conosco aí também. E eu, para variar, tentando aqui compartilhar no meu celular, né, o nosso programa aqui. Já conseguiu compartilhar aí, Alex Bagé? Já, eu consigo com facilidade. Pois é, eu não tenho essa facilidade. Eu tenho facilidade para outras coisas, mas... Pois é, essa aqui mas tem algumas coisas que com o passar do tempo o cara vai tendo mais dificuldade, né? Eu não, ainda tenho facilidade. Isso já aí, compartilhou, é. Eu tenho facilidade permanente em outras coisas. Quais, por exemplo? Aqui. Por exemplo, o raciocínio ainda está bom. Eu imaginei que fosse alguma vantagem em relação a mim. Eu também tenho um raciocínio bom. Não, mas nós não vamos fazer competição. Não, mas eu imaginei que fosse. Aqui é vantagem em relação a um ou outro. Mas qual é? Exatamente. Quais são as coisas que estão funcionando? Mas que papo esse, né? Para começo desse programa. Isso é negócio de funciona, não funciona, isso é com vocês. Quem não tem nenhuma dificuldade, né, Cerqueira? Faça chuva ou faça sol, está sempre à disposição, não tem problema. Eu vou de novo procurar o programa aqui, rapaz. Enquanto isso, eu vou dizer o seguinte: a Chapecoense também está tentando transferir o jogo ao exemplo do Grêmio. Então, os dois tentam a transferência. Mas a Chapecoense já chegou, né? Não chegou em Passo Fundo ainda. Recebi agora um e-mail aqui do Ivan Carlos, lá na rádio Super Condaire, me dizendo o seguinte: olha, Darcy, perguntou qual era a situação do Grêmio. O Grêmio está tentando transferir o jogo. Ele me disse: olha, a Chape também tenta transferir o jogo. A Chapecoense jogaria com o Grêmio na quarta-feira e jogaria no domingo. É quarta e domingo. O Grêmio jogaria na quarta-feira e jogaria somente na segunda. Então o Grêmio não teria nenhum prejuízo de jogar na quinta-feira, se fosse transferir o jogo para quinta-feira. Agora, se adiar esse jogo sem data definida, é muito complicado para o Grêmio, né? Porque o Grêmio está jogando 3 competições e encaixar essa data depois. A Chapecoense estava voltando de Belo Horizonte, onde venceu o Cruzeiro, na segunda-feira, ontem, tá? E fez essa ponte por Passo Fundo. Campinas, Passo Fundo. Porque em Chapecó não estava... Não tem teto, não né? Tem teto. Não dá para baixar, não dá para descer. E aí, de Passo Fundo, iria de ônibus para Chapecó. Esse é o plano. Agora, o Grêmio, por que não faz esse trajeto de ônibus também? Olha, eu acho que porque considera muito desgastante uma viagem daqui a Chapecó. É uma viagem desgastante por terra. É chão, né? O Grêmio não está acostumado a essas viagens assim, nunca fez viagem longa. No Campeonato Gaúcho não. Não tem viagem longa. Então, quando joga, por exemplo, tem uma cidade lá no interior. Bota Erechim. Erechim já é lá para cima. Passo Fundo mesmo. Já vai mais naquela direção. Né? Ano que vem tem uma viagem para Juí, né? Ano que vem tem a viagem para Juí. São Luís subiu. Eu não acho Juí longe. Mas é chão também, né? Acho longe. Eu rigorosamente acho muita frescura isso, sabe? Então. Os caras têm todas as condições para viajar, o ônibus é bom, o descanso não dá para aguentar isso, mas não dá. Isso é uma coisa que ninguém tolera. Isso é uma assinte à sociedade, isso que acontece. Foi o Internacional que pegou uma vez um voo para São Borja? São Borja perdeu. Foi eliminado. O Grêmio pegaria o voo às 3 horas da tarde. Você sabe se era direto para Chapecó ou teria... Eu acredito que sim, direto. Direto. Para chegar em Chapecó, claro, que seria muito mais confortável. Não tenha dúvida. Agora, qual é o problema de embarcar? Já poderia ter embarcado agora, meio-dia, 1h? O Grêmio, se for no Japão decidir o Mundial, em Abu Dhabi, não vai, porque é muito tempo num avião, entendeu? Fica muito tempo preso, 36 horas num avião é complicado. Agora, o Grêmio tem que
Assim, ó, eu começo a sentir que o Grêmio, por essas coisinhas assim, está meio que botando um salto alto na história. Não, o Grêmio está decantado como o melhor futebol do Brasil, né? Não, o melhor futebol não. jogado O Grêmio está cantado pelo seu próprio treinador. O Renato disse isso claramente. A crônica também. Ele foi perguntado. A crônica também está dando o Grêmio como o melhor futebol do Brasil. E eu concordo. Não, tudo bem. Mas até porque os grandes candidatos não estão jogando nada. Né? Aí você começa a somar, né, o autoelogio com essa questão agora de um ônibus é muito sacrificante para ir a Chapecó. Tá? Parece que eu posso estar equivocado e quero estar equivocado. Mas o autoelogio não partiu do Renato. O Renato apenas respondeu ao que foi perguntado. Sim, é aquilo que eu digo. Nós perguntamos errado e vai ter esse tipo de resposta. Eu venho com essa tese que é contra o nosso... Eu não sou corporativista. Eu acho que a gente está perguntando mal. Tem muita coisa. O Milton Mendes falou que você não estuda. Você gostou disso? Não, acho que o Milton Mendes tem que ir para casa, não sei de onde. Olha o que o Renato falou. Não, o Renato foi perguntado. Por isso, não se fala de tática dentro do jogo. Não se fala sobre informação. Tudo bem, Bachar. Renato, você concorda que é o melhor futebol? Ele falou que concordou. Nós mesmos. Eu acho que o Grêmio está praticando o melhor futebol do Brasil. Foi isso que ele disse. Ele enfatizou isso. Porque ele foi perguntado. Você concorda com isso? Concordo. Pode ter até uma postura um pouco mais resguardada. Eu não digo nem de humildade, porque a gente sabe que não é uma característica do Renato, mas de resguardo, para que não fique depois, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, somando esse episódio com mais esse outro, e para tirar uma conclusão equivocada, pode ser, e tomara que seja, estou dizendo isso, de que o Grêmio está metendo um saltinho alto. Mas para isso o Renato não é o agente provocador disso. O Renato é o agente que... O Renato arruma as coisas do Grêmio. Rigorosamente ele arruma. Eu ouvi... Eu nem vou dar o nome do cara, porque... Mas não é ele que está por trás desse negócio do ônibus aqui. Não é o Renato que está não querendo que vá... Mas ele deve estar achando que não deve ir também. Mas a opinião do Renato pesa muito numa decisão do Grêmio. A opinião do Renato deve ser que não vá. A opinião do Renato pesa muito numa decisão do Grêmio. O Renato é tido como somente um gestor. Até teve um assessor do Grêmio que disse, não, o Renato é um gestor. O próprio Grêmio se encarrega de desqualificar o Renato como treinador de futebol. Entendeu? E o Renato é hoje, em atividade, é o melhor treinador que tem aí. Ele mudou o time do Grêmio 200%. 200%. Muito mais do que o 100% que o Roger deixou. Ele ajeitou ele ajeitou o que estava errado no Grêmio do Roger, que era principalmente a questão da zaga. Melhorou muito. Agora, esse negócio aí, da chuva, o mais correto é adiar o jogo. Eu acho que ou para amanhã, ou para depois de amanhã, isso aí se resolve. A Chapecoense não chegou lá ainda. Sim. O Grêmio não saiu daqui. Tu não sabe se vai chover ou não amanhã. Até a previsão é de que continue chovendo. Para com o problema logo. Resolve isso. Se acumular lá na frente do Grêmio, o problema é do Grêmio. Tem 3 ou 4 times para jogar, vai jogar com os 3 ou 4 times dele. E dá para fazer na quinta-feira, né? Joga para quinta-feira o jogo, não prejudica ninguém. Olha a elegância que chega pro seu lado aí. O casaco é por causa que ele estava com um casaco bonito. Eu digo, hoje ele vai com um casaco bonito, vai me ferrar. Então. Tá louco, rapaz. A companhia tem que ser de acordo. Se joga na retaguarda, velho. É muito amadorismo. E a TV não tem ainda a quinta dimensão, né? Não tem nem a terceira. Você não ia sentir em casa o perfume. Chegou o Sr. João Garcia aqui. Tem que ser. Johnny Garcia. Eu não tenho ainda uma agência que cuida da minha imagem, que nem o Bagé, mas nós não temos mais. Nós chegamos lá. Mas a família cuida bem da imagem, né? A família cuida bem da imagem. Tem isso. Mas uma convivência com o Rogério tu aprendeu, né? Não, sabe verdade, que ali também não é moleza. Uma vez eu tinha que chamar a atenção de... Eu queria ser cortês com um amigo, não queria, sabe? Amigo, colega. Aí eu falei, olha, eu vou te contar uma coisa aqui, que é minha, é pessoalíssima, mas tem um cara que me ajuda muito, ele me orienta muito, né? Que é o Rogério Amaral.
E eu não fico bravo quando ele me chama a atenção, quando ele me orienta, quando ele me diz alguma coisa. Porque não era verdade, ele estava usando isso como uma figura para... É a mais absoluta, porque a tua fama não é essa, por isso. Aí eu digo, então, fulano, é o seguinte, eu não faço isso assim, fica como se o Rogério Amaral tivesse... Bom, perfeito, resolvi o problema, ajudei o amigo, numa boa. Entendeu? Não, mas o nosso amigo esse tinha que fazer. Darcy, e tu pagou o direito de imagem? Não paguei nada. Pagou o direito de imagem, É verdade. Comportamento principalmente a mesa. Mas o Rogério, isso era o tempo que o Rogério usava aquele cabelo, aquela melena grande assim. Eu estou usando porque a minha mulher não tem tempo. Tem tempo para cortar o cabelo dos outros, o meu não tem. Não tem, então. Eu sofro disso às vezes. Às vezes eu sofro disso também. Isso é verdade. O Diogo Rossi já está a postos aqui para você mandar sua mensagem e participar conosco aqui no programa pelo 999 81 7700. 999 89 99 81 7700. Nós recebemos uma mensagem hoje que eu acho importante compartilhar aqui com vocês, aí com os nossos telespectadores, porque a TV Urbana, ela está não apenas no canal Aberto 55 e também pelo sistema da NET no canal 11, mas trabalha muito fortemente pela internet, tanto através do player, né, da TVU, no site da TVU, quanto também na sua página do Facebook. Eu diria especialmente isso. E nós tivemos agora confirmado, né, pela medição, nós tivemos no último mês, né, Diogo, ultrapassamos os 600 mil, foi 600 mil visualizações nos últimos 30 dias. 600.600 visualizações aproximadamente nesse último mês. Tá? E em termos da página, né, de fãs da página, chegamos a 7 mil. Isso, dobrando. 7 mil. Dobramos nos últimos 5 meses. Tá? Muito bom. Então, por isso que eu faço questão de falar com a presença de vocês, porque, que legal. Por coincidência, também estamos aqui com o Virando o Jogo, e vocês junto conosco, nesses 5 meses, em que tivemos a felicidade de a programação, a página da TV Urbana, dobrar, não é? Agora a programação, eu estava vendo ali o pessoal reunido ali no corredor agora. Eu estava vendo a programação da TV Urbana, eu não consigo assistir ela inteira, porque é um revistão, né? É uma revista muito grande de programação. E esses dias eu ainda estava vendo o Fortunati. Eu fiquei surpreendido com a programação do Fortunati. Eu vejo muito o Felipe Vieira às 21h30. Vejo muito a programação do dia, com uma programação feminina muito boa. Ainda estou me acostumando a ver a programação. O mix na programação é excelente. É excelente, é grande. Então, cumprimentos aí a todos da direção. Eu não vou falar o nome de todos, vou centrar no nosso patrão, que é o Ayrton Neves. Craque. Estou dizendo, eu salvo do patrão, eu salvo todo mundo, fica tudo resolvido, todo mundo satisfeito. Quando eu digo que ele é craque, os caras dizem não. Acho que a gente tem muito que aprender. Como é que eu não vou... A gente tem muito que aprender com o Rogério. Como é que eu não vou seguir essa aula aí? Por que eu trago vocês todos? Que são da velha guarda como eu e da nova geração ou geração intermediária como o Bagé, o Nelson. Por quê? Porque eu aprendo com vocês dos dois lados. O Bagé que é de Frederico Westphalen. Como a minha querida professora, irmã Marileides, que foi minha professora no colégio lá em Arroio Grande. Eles queriam botar no nome de Alex Fred, que esse ia ficar muito grande, Frederico Westphalen. Agora só um recado, eu não tenho dúvida que é graças ao Virando o Jogo que a gente alcançou todos esses números aí. Só para fechar com humildade, né? Que é justamente no período que a gente entrou no ar. Abraço, seu Ayrton. Deu essa coincidência aí, não é? Perdemos por um mês, porque na verdade nós estamos a 6, né? Não, começamos em janeiro. Sim, Meu sobrinho começamos dia está 2 com de janeiro. 5. Meu sobrinho foi dia 2 também, mas de dezembro.
Então estou calculando por ele. O Cristiano Paula, esse quarteto é bom. Agora, Cristiano, já é quinteto, porque chegou... Não, está sobrando um de nós. Claro. Eu acho que está sobrando Eu acho que sobra um da meia-idade. Ou o Cristiano está dizendo que o quarteto de participantes é bom. Está excluindo... Também é uma outra boa possibilidade. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, o caráter aqui nessa o Cristiano, o caráter zero. O Maurício Bernardo dos Santos, que corneta. Fala, Sérgio, meu... Quem é o Sérgio? O Sérgio é um alter ego ali. Do Maurício, não sei. Quem é chamado de Sérgio, né? Estou olhando o programa pelo Facebook agora, diz o Maurício Bernardo dos Santos. Maravilha, Maurício. João Batista Luft, parabéns a todos. O João Batista já incluiu todo mundo claro, aqui. Não tem problema com ninguém, tá certo? Mas nós estávamos falando, Garcia, antes da tua chegada. Da transferência da chuva, desse negócio do Grêmio não querer ir de ônibus e tudo mais e tal. O Darcy já acha que se o Grêmio tiver que jogar no Japão também vai ser muito sacrificante. Isso é um problema, muito viagem longa. 36 horas e tal. Viagem longa, pouco espaço para se movimentar. O Grêmio já ganhou o primeiro turno do Carioca, já está pensando já está ficando mascarado, né? Ficando mascarado. Então, o Renato vai ter que puxar a orelha deles todos. O Renato vai ter que puxar a orelha deles. Vai chamar Carioca, né? Agora mais do que Carioca, né? Chegar e vai puxar a orelha dos meninos. Tem alguma informação recente, Diogo, sobre isso? Porque disseram que era em meia hora, já passou para 1 hora que tomar a decisão. A resposta da CBF ainda não chegou quanto à possibilidade de adiamento do confronto, porque a Chapecoense vai conseguir chegar em Chapecó a tempo, porque vai chegar hoje, ainda a Chapecó. E aí a CBF não quer adiar o jogo, mas o Grêmio não quer ir de ônibus. O Grêmio não quer ir de ônibus porque aconteceu nessa madrugada, passou um acidente, né, com o pessoal da sua logística e apoio. Era um carro com 4 pessoas, né, até a informação completa é do nosso colega o Jeremias Werneck, né, que já esteve conosco aqui em algumas oportunidades no Virando o Jogo. O acidente foi a 50 quilômetros de Chapecó. Os passageiros do carro estão bem e eles foram levados ao hospital sem ferimentos graves, né? Então o carro que levava 4 funcionários do Grêmio e um funcionário da empresa de logística acabou capotando a 50 quilômetros de Chapecó. Eu não vou poder ir a São Luís Gonzaga. Eu queria esse fim de semana a São Luís Gonzaga. De ônibus? Não, ia de carro, mas teve um acidente. Um parente meu. Mês passado? Não, faz uns 30 anos mais ou menos que teve o acidente, aí eu não vou poder ir. Teve um acidente, não vou poder. Olha, eu viajei... Mas qual é o problema? A estrada caiu lá, a estrada caiu que não pode passar o ônibus, não, o presidente, deu esse acidente, o que é? O presidente Romildo não quer, né, que o Grêmio vá de ônibus devido ao fato da estrada não ser boa. Eu e o Darcy viajamos mais de 30 anos, né? Sem dúvida. Eu e o Darcy viajamos mais de 30 anos nos mais variados veículos. Desde Fiat 147 a Kombi vazando água em cima, porque dava vapor do corpo no inverno e vazava água, pingava água como se tivesse goteira dentro da Kombi. Colombina. E graças a Deus nunca nos acidentamos. Acidente, o próprio nome diz. Aliás, já dizem que gol é acidente do jogo, né? Porque todo mundo se defende para não tomar gol. Então, acidente é acidente. Pode acontecer. Estrada no Brasil não tem estrada boa. Vamos fazer uma combinação aí, presidente. Olha, não tem estrada boa, né? Mas se considerar em relação às nossas estradas aí, essa que vai a Chapecó, não é uma estrada ruim. É uma estrada normal. Tá tudo bem que o presidente queira ter um resguardo e tudo mais com a equipe, mas eu não vejo problema. A razão é simples, quer transferir o jogo contra a Chapecoense, que é um jogo duro, que foi pela frente, e transfere lá para diante e fica com essa... É isso que quer fazer. Parar com esse negócio. Ele quer tocar o jogo lá para frente, e é um direito que tem até... Porque se ganha campeonato fazendo esse tipo de administração também. Acho que está certo. Agora, é isso que está acontecendo. O que é mais longe, Belo Horizonte ou Porto Alegre de Chapecó? Belo Horizonte.
É que a Chapecoense saiu ontem de lá, esse é o problema. Tudo bem, mas o jogo é amanhã também. Quer dizer, a Chapecoense ninguém sofre mais que a Chapecoense nesses jogos. A Chapecoense está traumatizada. Se tivesse que vir de ônibus, ia de ônibus. Está traumatizada por as vias. Mas a Chapecoense fez essa logística. Não podia descer em Chapecó, desceu em Passo Fundo, ou vai descer em Passo Fundo. Não sei se já chegou e vai pegar um ônibus de Passo Fundo para lá. Sim. Passo Fundo é perto de Chapecó, né? É perto, mais perto daqui. Sim, mas e o Grêmio quantas vezes já foi de ônibus a Passo Fundo? Sim, várias vezes. Não, Chapecó é mais perto de... Será? Do que aqui? Não sei se é tão longe assim, se a diferença é tão grande. Aonde? De Chapecó e Passo Fundo, Passo Fundo, Porto Alegre. Não, eu acho que é a mesma distância. Chapecó é mais perto de Passo Fundo. Eu acho que é a mesma distância. Não. Bem mais perto. Chapecó é mais perto de Passo Fundo, hein? Isso, bem mais próximo. Passo Fundo, Erechim, Chapecó. É a sequência. É bem próximo, não dá uma hora, dá 1h10 no máximo. E não tem voo nosso para Passo Fundo, não? Tem. É o que a Chape fez, né? Pegou de Campinas para Passo Fundo. Já deve estar quase chegando até em... Não, mas eu digo daqui Não, mas o Grêmio não quer ir daqui para Passo Fundo. Isso, o detalhe é esse que o Darcy está trazendo. Não quer ir a Passo Fundo e depois pegar o ônibus. Não, o Grêmio não quer nada, então. O Grêmio não quer jogar, é o que eu disse. O Grêmio não quer jogar, vamos parar com essa conversa. O Grêmio não quer jogar. É um mau motivo para não jogar, para empurrar esse jogo difícil. No que eu acho que até está certo. Se puder, faça. Pronto. Acho que está certo. Como é que é? Tira na parede, segura da grudou. Exatamente. Assim que funciona. Mas tem muita diferença não jogar agora para jogar lá, mas sei quando lá. Deve ter alguma coisa pro Grêmio, deve querer fazer a volta do Maicon, do Edilson, deve ter alguma coisa por aí. Eu particularmente, eu tô vendo por um outro lado. Como disse o Diogo Rossi, agora está chegando a Chapecoense. O Grêmio não fez esse pedido agora, 5 minutos. Esse pedido aconteceu pela manhã, porque pela manhã não se tinha confirmação. Tem novidade? Isso, o Grêmio vai aguardar até às 6 horas da tarde para saber se o aeroporto de Chapecó vai abrir. Se abrir, viaja. Se não abrir, não viaja. Independente de o jogo ter sido adiado ou não. De ônibus, não vai. Aí depende de quê? Porque inicialmente, quando a notícia surgiu lá pela manhã, não se tinha da confirmação nem do horário da chegada da Chapecoense. Aí iria mais pela precaução. Agora, se põe para não viajar, bom, aí vai perder ponto da CBF. Não existe isso, não viaja. Se a CBF não adiar, a CBF não vai adiar só porque o Grêmio está ameaçando. O último que disse assim, olha, eu vou botar para jogar. Botou para jogar e foi desclassificado. Que é o presidente da Chapecoense. É por isso que futebol não é feito dessa forma. Não é Agora, feito dessa forma. Os regulamentos do Brasil, eles são matéria para estudo, né? O Grêmio viaja nem que seja de caminhão, hoje vai jogar. Joga qualquer coisinha, um cafezinho contigo, Bajé, tu que gosta do café. Eu também acho que vai jogar. Por que até às 6 horas da tarde, se era agora? O aeroporto de Chapecó pode abrir daqui a meia hora, pode abrir daqui 1 hora. O Grêmio deu esse prazo. 6 horas da tarde? Colocou esse prazo até 6 da tarde para esperar o aeroporto abrir. Se abrir a meia hora... Se abrir, viaja. Se abrir daqui a meia hora, viaja. O voo está previamente marcado do Grêmio para as 3. Já. Vai viajar. Tá, tem outro voo às 6 horas, é isso? Tem outros voos até Chapecó, não são muitos, mas tem. Depois das 6 não tem mais. Os regulamentos do Brasil têm que ser estudados, né? O Flamengo está apresentando nesse momento o Everton Ribeiro, jogador que custou 7 milhões de euros. E contratou também tá só faltando assinar o Rodolfo, aquele jogador que passou o zagueiro aqui pelo Grêmio. Só que ele não pode jogar a Copa do Brasil. Os caras esticaram a Copa do Brasil até o final do ano, mas as inscrições para jogadores terminam em abril. É surreal, depois a gente diz que a piada é de português, né? Regulamento do Brasil é uma festa, né? O Grêmio, se contratar alguém agora, não pode colocar para jogar a Copa do Brasil. Isso atende o quê? Qual é? Como assim? O que prejudica a Copa do Brasil? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tu pode inscrever jogadores até determinada data. São regulamentos diferentes. Sim, tudo bem, mas o que prejudica a Copa do Brasil se esse regulamento se for espichado esse prazo de inscrição? Acho que não, mas é um prejuízo. Tudo bem, não prejudicar não, mas o que eu estou dizendo é mais ridículo ainda por esse teu olhar. Poderia ter uma mesma competição. Sim, são duas competições da CBF. Agora, os times concordam com os regulamentos do início da competição. Exato. Agora, só contratam no meio da competição e forçam a mudança do regulamento. Por quê? Tinha que ter pensado isso lá no início. É que a Copa do Brasil começa com uma infinidade de times, né? E agora já estão jogando os times que vieram oriundos da Libertadores. Sim, mas no teu planejamento tu tem que considerar se tu vai contratar ou não. Sim. Claro. Sim. Tu sabe se tu vai jogar ou não vai jogar a Copa do Brasil?
Mas aí não teria futebol, Nelson. O Grêmio não contraria ninguém para a Copa do Libertadores, não sabe se vai jogar ou não no final. Não, como diz o Garcia, mas no momento que define, tu concorda, ó, o campeonato vai até novembro, tá? Mas tu só pode contratar até abril. Não, mas peraí, o Campeonato Brasileiro vai até dezembro, eu tenho um prazo mais... Regulamento de campeonato é que nem bula de remédio, tu recebe e não lê e não embora. É verdade. Ninguém lê. E também tem uma coisa. Isso. Não pode. Mas no Brasil eles querem mudar a Constituição, que é a lei maior. Vamos para o outro lado. As estruturas do futebol dos clubes, nas diretorias, tem um sem número de assessores, remunerados ou não. Sim. Aí vocês querem que eu acredite que recebem o regulamento e não vão ler. Mas eles não sabem, mas se não, teriam discutido isso antes. Vamos fazer uma outra ótica, tá? Tu tens a questão, por exemplo, tu não pode escrever mais ninguém. Quando é que o Grêmio entrou na Copa do Brasil? Primeira fase, segunda fase, eu acho. Mas que mês que foi? Segunda fase. Não sei direito. Já tinha sido encerrado o prazo de inscrição. Exato. Quando o Grêmio joga depois, Veio uma janela da Europa agora, tá? E os europeus levam metade do time do Grêmio. Certo? Como é que o Grêmio joga a Copa do Brasil se não pode escolher mais ninguém? Sim, mas isso aí não é novidade. Isso é um absurdo. Mas aí não é só a Copa do Brasil. Não, isso vale pro Grêmio. Aí é igual a Libertadores. O que era considerado o Caleri ano passado, quando acertou com o São Paulo? Ele chegou e disse o seguinte, eu jogo até o meio do ano. Não, mas a final da Libertadores acontecia em agosto. Não, então eu fico até agosto. Agora já não tem mais isso. E mesmo assim, a janela de contratar, ela fecha antes da de vender. Então, de repente, tu não contrata, não, tá tudo certo, sem dinheiro eu vou ficar aqui. Aí 3 meses depois, tu vende 3 jogadores, tu não tem mais como contratar, já era assim. O que chama a atenção da Copa do Brasil é como a competição vai até o final do ano, e tem clube que começa a jogar depois que já encerrou as inscrições. Aí que tá. Diga, Diogo. O nosso colega, o Renzel, né, de Chapecó, ele conseguiu pousar em Passo Fundo e está lá. Renzel, sobrevivente também. Esse trágico acidente com a Chapecoense. Exatamente. E ele acaba de informar que o voo da Chapecoense não pousou. Arremeteu em Passo Fundo, está voltando para Porto Alegre e vai pousar aqui no Rio Grande do Sul, só que na capital. Faz o jogo aqui. Não, sabe o que vai acontecer? Abre a arena. Vão sair os 2 times juntos daqui. No mesmo voo. Ninguém vai ter prejuízo. Os 2 vão sair no mesmo voo no fim da tarde. Liga para a dona CBF, faz o jogo aqui. Sim, mas sair se tiver aberto lá. Sim, mas até às 6 horas da tarde. Daqui eles vão de ônibus. Os dois de ônibus. Ônibus ar-condicionado. Mas o Grêmio não disse que não quer jogar. Eu vou dizer para vocês, esses ônibus de 2 andares, eu não gosto de viajar. Como sacode, né, João? Em cima sacode muito. Eu não gosto de viajar. Olha, a curva, para quem vai em cima, quando faz a curva, a vontade que dá é do jeito do lado de lá. Aí faz a curva do lado de cá, vem do lado de cá. Aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é horrível. Não tem como tomar chimarrão. Eu que tenho um pouco de pânico, depois que tive o AVC, tenho um pouco de pânico. Eu já na Rádio Guaíba não fui comentar um jogo no Buenos Aires, comentei por tubo, porque cheguei na rodoviária onde saía e eu ia no segundo andar. Eu comecei a contar e começou a me dar um pânico. Eu disse para os caras, não vou mais. Liguei para o REC, olha, bota outro que vá de carro ou eu faço... Não, tu faz por tubo então. Eu fiz por tubo um jogo do Grêmio contra o Peñarol. Mas me deu pânico. Outra vez ia receber uma homenagem na minha terra em Arroio Grande. Fui no segundo andar. Não abre o vidro? Não abre. Então não vou. Não fui. Eu viajei na Argentina num desses ônibus leito e toda a curva que fazia para um lado tinha uma senhora que me abraçava, porque ela caía para o meu banco. Aí eu dava um jogo de corpo. Toda vez que dava a curva, ela caía de novo. É uma coisa horrível. E dava a curva para o outro lado, ela caía também? Aí eu fui acordado. Eu fui acordado. Não, caía a curva só para um lado. Né? Bom, não. Se fosse eu não consigo lado da curva e ela caía do mesmo jeito, ela estava com uma intenção. Não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O ônibus do Brasil que caiu a 60 km por hora, que tinha que fazer a curva 40 e era de 2 andares. Não ando, não. O jogador do Grêmio tem razão, eles não dizem, mas eles têm razão. Eu estou falando aqui um negócio, e inclusive fiz blog em algum momento, mas eu não gosto de viajar de ônibus. O que é blag para quem está assistindo? Eu vou dar uma de Herói de Souza e não sabe o que é o blag. Fiz uma brincadeira. Tá certo.
É que brincadeira é muito grande, então o cara fala Blag. Não, eu não sabia o que era Blag. Eu aprendo todos os dias. Viu o que eu preciso? Eu aprendo todos os dias. Um pouquinho, mas já é cultura, gente. O inteiro não faz economia de letra. Tu tá de Blag comigo. Eu tô de Blag contigo. Não, eles ficam invocados porque eu digo característica. Eu sou do tempo que não era trilha. Sim. Era característica musical, né? Mas é que às vezes tu faz só por Blag. Viu? Viu que eu tenho aqui O Darcy e o João têm netinhos e estão sempre de Blag com os netinhos. Podemos usar outra. Eu e o Darcy fazemos um broma. Broma. Nós vamos liquidar com ele. Blag é melhor. Fica no Blag, tá bom. O Maurício aqui pediu para mandar um abraço pro João. Então tá. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. O João Amaral, meu parente. Seu Bagé. Né? Brasgui. Família do Bague. Não entendi. Tá falando Blag contigo. Bagre? Não, do Bagre. Então, eu achava que era tua João, mete aqui escreve de novo aqui, João. Escreve de novo pra gente entender. Tinha uma vez um apresentador que pegou, na época era Torpedo, né? A mensagem, ele... Não estou entendendo a tua letra. Não, a letra tu está entendendo, né? Porque é digitalizado. Não o contexto, né? Samuel Vettori disse isso. Maravilha. Mensagem da Multissom. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. O Rafael Renzel, nosso colega jornalista lá de Chapecó, conseguiu, ele deve ter chegado um pouco antes, então o aeroporto estava aberto. O grande problema do aeroporto de Chapecó e aeroportos menores é que não tem um instrumento, né? Não tem instrumento. Ou se tem ainda... O piloto tem que chama? CAT 1, CAT 2, CAT 3... No Brasil nós não temos aeroportos, são campos de pouso, né? Campo de aviação. Campo de aviação, Não, mas eu viajei... Algum tempo atrás, Londrina, que é uma cidade grande do Paraná, uma das maiores, né, talvez rivalizando com Maringá, né, até bem pouco tempo chovia, fechado, não tinha instrumento. Agora está bombado lá. Agora está bombando o aeroporto de Londrina. Mas bombando em que termos? Em equipamento, tudo está equipado. Equiparam para a Copa, de certo. Em 75 o Grêmio foi jogar contra o Chapecoense e fazer o jogo lá. Era uma chuvarada e o avião era desse pequenininho. E a pista de barro. Não, mas agora a Chapecó já está... Não, imagina para pousar. Aí ainda vai, uma vez viajando daqui de Porto Alegre para Buenos Aires, Oswaldo Rola, Luiz Carlos Prates, eu não lembro quem era o terceiro integrante. Aí lá na arrancada aqui, começou um temporal e o piloto perguntou pro pessoal: prosseguimos ou voltamos? O piloto é o senhor, o que vai perguntar para mim? Diogo Rossi, mais alguma informação ou questionamento? Momentaneamente, né, aguardando a Chape chegar em Porto Alegre, ela vai ter que desembarcar aqui na capital. Detalhe não tem momentaneamente nenhuma cidade no Rio Grande do Sul em que não chove, né? Tá difícil para os voos conseguirem, né, pousar, então por isso essa dificuldade, mas nenhuma informação momentânea sobre adiamento. A Chape não aterrissou ainda aqui. Não, como arremeteu em Passo Fundo, agora está voltando para Porto Alegre. Agora a empresa de ônibus tem para fretar ônibus, aí não tem problema. Daqui a pouco vai faltar ônibus também. Mas a gente está falando muito da situação do Grêmio, mas o Internacional tem uma situação interessante que a gente vai falar na sequência. O circuito Sesc Caixa de Corrida segue movimentando diversas cidades gaúchas. A prova é dividida nas categorias infantil e adulto. A próxima etapa será em São Leopoldo, no dia 25 deste mês de junho. E a final estadual vai ocorrer no dia 3 de dezembro em Torres. Inscrições para todas as etapas já estão abertas e podem ser realizadas pelo site sesc-rs.com.br/circuito de corridas.
Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E o Internacional pode, se ficar isso e não conseguir o avião descer em Florianópolis, o Internacional fica sem treinador hoje. Porque o Guto Ferreira... como é que... O Internacional seria uma grande jogada não jogar esse jogo. Mas aí um avião de pequeno porte, eu acho que o tratamento é diferente, né? Não, mas os dois aeroportos têm equipamento, né? Mas a esta hora, eles já decidiram se vão por terra ou se vão de avião. Mas essa história do Internacional, eu confesso que eu não... Posso até entender, mas não vejo justificativo. Deixar meio time aqui para treinar meio time aqui, esperando o jogo do fim de semana contra o Náutico, e arriscar o resultado contra o Figueirense nessa situação complicada. É que é o jogo em casa, né, Rogério? É o jogo em casa. É que essa Internacional não venceu em casa na Série B. Ele está fazendo experiência, porque se esse time der certo, ele não mexe mais. Vamos combinar. Tu acha que ele Vamos tem um resultado positivo? Eu ouvi uma entrevista ontem lá para o Bagé e para o Douglas, que o Argel disse o seguinte, lá na Rádio Grande, assim, se eu tivesse ficado, o Inter não teria caído. Pô, eu já ouvi que se o D'Alessandro tivesse ficado, o Inter não teria caído. Sim. Eu preciso saber quem é que ficou errado aqui para o Inter cair, entendeu? A mesma coisa é agora. Deve ficar errado. O Internacional está tentando encontrar um substituto para o D'Alessandro, botou mais 3 ou 4 para segurar a bronca, porque esse jogador não está dando a resposta que o Internacional esperava. Que ele foi maravilhoso, tudo é verdade. Mas ele hoje não dá mais a resposta que o Inter precisa. E os outros que ficaram aqui? Quem mais ficou? Mas essa é a forma de tu mascarar a situação, Rogério. Se tu tira o D'Alessandro de novo, já tirou de Paysandu, agora tira aí de Figueirense, a casa cai. Mas aí vale arriscar um resultado mais imediato por lá mais adiante, porque é dentro de casa? Mas ele está arriscando a formação do time. Eu acho que ele chegou. Vocês concordam que o time do Internacional está cansado? Nem uma chance. Não tem condição física. Segundo tempo. Morre no segundo tempo. Ele não tem condição física. 15 do segundo tempo acabou o Internacional. Não, mas não tem condição física. Eu não sei, mas o time do Brasil não está jogando os mesmos jogos que quase que o Internacional. O preparador físico do Brasil de Pelotas é bom. O cara que estava com o preparador físico que estava com o Antônio Carlos é muito fraco. Mas então contrata o Paixão logo, que tá aí. Mas o Internacional tinha que pegar imediatamente e fazer o seguinte. Falamos isso ontem, justamente, do Paixão, né? Pois é, isso é mesmo. O Hélio Carraveta, que é um mestre, que no Brasil não tem igual, entrega isso para esse cara definir essas coisas. Mas ele é o coordenador lá, está na hora também, ele está lá de fantoche, então. Sim. Se eu tenho um coordenador da rádio, o coordenador ele tem que mandar em mim. A verdade é que o Hélio Carraveta nunca se envolveu, tá bom para ele nessa situação e para os dirigentes também. Então, ele não bate com ninguém, ele não entra em choque com ninguém. Agora está na hora de alguém tomar uma decisão. Vem cá, o Carraveta. Vai lá. Vai fazer e acabou, velho. É tudo contigo. Tudo contigo, isso é verdade. Mas o que eu acho... Mas aí se cada treinador traz o seu preparador físico. Não pode. Cada treinador traz o seu preparador físico. Mas se tu tem uma linha de trabalho, isso não muda. Mas que linha de trabalho? Mas não era muda a diretoria do Internacional de 2 em 2 anos. Cada um tem... Tá aí o que o Darcy disse. Hélio Carraveta tá lá... Hélio Carraveta é o responsável pela preparação física do Internacional. A metodologia dele, Rogério. Esse é o nome que... Hoje não. Não é aplicada, Bagé. Não é aplicado. O Hélio Carraveta está lá só tratando dos jogadores em recuperação. Há quantos anos? Exatamente. Há quantos anos que só... E aí põe lá um cargo pomposo, coordenador da não sei o que, da preparação física. Aí chega um treinador com o seu preparador físico, e esse preparador físico vai ouvir o Carraveta? Não ouve. Só um pouquinho. Não ouve. Aí nós vamos chegar no mesmo problema. O problema do Internacional é a direção. Mas a gente está sabendo disso há quanto tempo? Exatamente. Eu já dei uma ideia ontem, Desde que houve a ruptura, me permita, desde que houve a ruptura, tá? Quando estava aquele bloco que era, depois se viu que não era tão monolítico assim, tá? Que foi o que ganhou o Mundial e tudo mais, que houve a ruptura para a eleição do Giovani, a partir dali o Internacional desandou em termos administrativos. Tanto que voltou o Vitório e foi o que foi. O Internacional perdeu toda aquela estrutura de base que tinha. O Conselho hoje, o que é o Conselho do Internacional?
Com os grupos novos, como é que está? Então o Internacional perdeu toda aquela base que tinha e que era sólida. Aí vai se trocando diretoria, não vai adiantar. O que eu acho é o seguinte, se tem o Hélio Carraveta e tem o Paixão dando sopa, faz um grupo de preparação física com o Paixão, com o Carraveta, que já trabalharam juntos, que são mestres nisso, e contrata um treinador e diz, olha, o treinador, tu pode ter os teus auxiliares, mas a preparação física nós já temos um núcleo com um professor internacional, com um preparador físico que já foi campeão do mundo, que já treinou na Rússia e que é um professor, inegavelmente, que tu conheces e que é muito melhor. João, mas é o conceito da comissão técnica permanente? Seria isso? Sim, preparação física permanente. A preparação física faria parte da comissão técnica permanente. E não tinha que ser o Guto Ferreira, tinha que ser o Carpegiani, tinha que ser treinador cascudo, com preparação física cascuda, para um presidente que tem um DNA. O Marcelo Medeiros tem DNA. Então esse homem precisa de uma preparação física e de uma comissão técnica permanente. João, às vezes o DNA não é dominante, é recessivo, né? Ah, sim. Tem esse detalhe. Pode ter o DNA, mas aí não é o gene dominante, é o gene recessivo. A gente sim, mas não pode ser. E aí não é porque o pai do Marcelo Medeiros, o Gilberto e o tio, foram extraordinários dirigentes do Internacional, que ele venha a ser também. Claro que não. Nada garante isso. Não. O filho do Pelé não é o Pelé. A largada do Inter esse ano ainda não tem mínima, não tem parâmetro para dizer. Mas se o ano passado estava ruim. O Darcy, tu está sendo convocado pelo Rodrigo Batista aqui. O Dali não está dando resposta? Pergunta o Rodrigo Batista aqui, sobre o que tu dissesse. E eu custo acreditar que o Guto Ferreira vai mudar, mas tão drasticamente, o time do Internacional assim, porque ele deixou aqui Alessandro, Wendel, Rodrigo Dourado, Nico Lopes, que foram titulares no último jogo. Alguns é para mascarar a situação, para ver o que ele vai fazer. Pois é, mas aí arrisca um resultado. Mas com o D'Alessandro lá ou Léo não... Ortiz. Edenilson, Léo Ortiz também. O Internacional com o D'Alessandro não ganhou. Vamos parar com esse negócio, gente. Mas, Darcy, eu só discordo de ti pela questão. Se o D'Alessandro estivesse se arrastando no campo, se o D'Alessandro estivesse só carimbando a bola, mas é o cara que mais está jogando esse ano. Mas jogando onde? É o cara que mais está se esforçando. O que ganhou? Não vamos dizer jogando. O cara que mais se envolve com o caso do D'Alessandro não é de apitar o jogo junto com o árbitro, não é de cima. O caso do D'Alessandro é jogar. Ele não está jogando o que jogou. Tem parceria, a parceria dele foi ruim. Não está jogando o que jogou. Agora ele lá no Rio ele era reserva também. O Darcy, nós temos que reconhecer. O time do Internacional, o grupo do Internacional é um bom grupo. O time do Internacional não tem personalidade. Não tem. Não tem nenhuma personalidade. O maior exemplo disso é o Dourado. O maior exemplo de um cara dentro de campo sem personalidade é o Dourado. Tu vê que esse menino, o zagueiro... Três, né? Os dois zagueiros e o Dourado. Não, mas tu vê o zagueiro, o Ortiz, né? O Ortiz, quando dá um corte numa bola para a linha de fundo, ele sai. Pra quê? Não precisa, velho. Dá uma bica no adversário, chega junto. Isso é a obrigação do zagueiro. Claro, para. Porque, olha, eu tenho... Como eu já joguei com um grande goleiro como foi o Rogério Amaral, o Rogério Amaral me falou uma vez, diz, olha, eu era zagueiro. Eu jogava pouco, meu apelido era Oberoa. Uma mistura de Oberdan com Figueiredo, para tu saber com quem tu está lidando. Eu raramente falo sobre minhas condições, porque eu não entro nessa aí. O Rogério Amaral me disse, chamou, então olha aqui, ó, eu tirei uma bola de cima da risca uma vez assim, não fica te achando que zagueiro que tira a bola da risca do gol é porque ele falhou lá. Ah, eu aprendi. Então aprendi dali pra frente, valeu como máxima pra mim. Zagueiro que chega salvando na risca do gol é porque ele falhou lá na entrada da área, velho. Aí ele salva e sai aqui, mas ele já entregou a rapadura antes. O professor, Prof. Alex, Dali sem preparo físico é melhor que o grupo todo. A única liderança no grupo é o Dali. Se ele sair, acabou. Mas olha eu não sei. Teve o jogo recente que o Nico Lopes errou 2 gols feitos. Né? Sim. Como é que o cara pode errar gol daquele jeito?
O sujeito tem que estar perturbado. Ele não errou tanto assim lá no Uruguai quando ele jogava. Mas ele está fora da posição, João. Pois é, mas então bota ele no lado esquerdo, o Cirino no lado direito e qualquer um de centroavante, com o talhe de pivô, com um centro médio que dê porrada, que chuta para tudo que é lado. Mas não tem esse... Com dois volantes, um volante do lado direito, outro volante do lado esquerdo. E fecha o time no meio campo e joga com atacantes rápidos. Ora, pomba, o Internacional tem isso. O Internacional tem solução e joga assim, joga com um time pequeno. Jogador rápido pelo lado, o Internacional contratou. O Cirino é um jogador rápido. O Nico Lopes, pelo lado, também é um cara rápido. Então... O Potker foi o jogador mais premiado do Campeonato Paulista. Sim. A bola não está chegando neles. Mas por que não chega? Não tem, o meio-campo não funciona. Aí vocês vão dar razão pro Darcy. O meio-campo não funciona. Aí vocês vão dar razão pro Darcy, que o D'Alessandro não está funcionando. Claro, o D'Alessandro está se esforçando. Eu estou vendo tem jogador internacional que não se esforça. Disforçado, como diria o Hélio Roupeiro, falecido Hélio Roupeiro, de bonzinho o inferno está cheio. De bonzinho o inferno está cheio. O cara tem que resolver. E um jogador da estatura do D'Alessandro tem que resolver problemas. Ele não está aqui para discutir situação. Não, ele tem que resolver problemas. Entrar em campo e resolver problemas. E será que ele não está mal escalado? Bom, ele não está na posição errada. Eu não gosto dele na ponta direita. Quando encaixotam ele na ponta direita, eu fico irritado. Eu desligo a televisão, eu não vou ao jogo para ver ele encaixotado. Para mim, ele tem que jogar que nem um limpador de para-brisa. Da direita para a esquerda, sempre jogando assim. Ele vem para o meio, quando ele vem para o meio, ele serve um atacante, como ele serviu no Qual é a primeira pergunta que o treinador... Aliás, a primeira frase de um treinador quando chega no Internacional é a seguinte, ó, se meterem a mão com o D'Alessandro, tem que passar por cima de mim. Essa é a primeira frase do cara. Agora, a segunda frase do treinador, qual é que é? Ele chega e pergunta para o D'Alessandro onde ele quer jogar. É, claro. Ele joga onde ele quer jogar, velho. É ele que diz, ou tu acha que o treinador vai mandar no D'Alessandro? Não. Tem coisas no futebol. Ou o Douglas foi quando jogou lá, foi um lance de genialidade do Roger. Não, eu quero jogar ali. Acabou. É simples, o futebol é bem simples. E se tu conversa, é por isso que o Tite acertou tudo, porque ele conversa com os caras, ouve os caras. Alguns ele desdobra, outros ele vai lá e manda, faz. É por isso que o Lugano disse que o Lugano disse que o Tite é um encantador de serpentes, né? All New Cerato tem o endereço certo, é na Kia Sun Motors. All New Cerato, o sedã médio da Kia. Novo design, tecnologia, conforto, desempenho e com 5 anos de garantia. A partir de R$ 79.990 à vista. All New Cerato. É na Kia Sun Motors. Venha fazer o test drive. Na Ipiranga 7110. Ipiranga 7110, o endereço para você ter o seu All New Cerato, ou a sua Sportage, o seu Picanto, lá na Kia Sun Motors. Diogo Rossi, me diga, qual é o time do Internacional hoje em Florianópolis, então, porque... É difícil, mas... Danilo vai. Danilo, Júnior, aí o Danilo Silva com o Cuesta. Pode jogar o alemão no lugar do Júnior. Pode jogar o alemão também, tem várias possibilidades. Aliás, aí, que vai jogar ele. Tem o Iago para lateral esquerda, tem o Carlinhos... Parei um pouquinho, Danilo Silva e o Cuesta... Pois é, e aí na lateral esquerda tem a possibilidade de jogar o Carlinhos ou o Iago. Vai jogar o Carlinhos, né? Tem que ele trocar. E o volante? Carlinhos, tá. Aí os dois volantes seriam Charles e Fabinho. Charles e Fabinho. A possibilidade, né, dessa equipe do Internacional para hoje. Aí tem o William Potker, né, que viajou com a delegação... Pela meia direita? Do Internacional. Aberto pela direita. É 4-2-3-1. Lá na frente de centroavante o Brenner, os jogadores que foram. E aí a dúvida é esses dois jogadores de armação aí, que vão ficar o centralizado ele vai jogar, o aberto. Tem o Carlos. Ele vai jogar Potker aberto na direita, Robson no meio e aberto o Carlos na esquerda, na frente o Brenner. É isso aí. Quem é que faz o trio? Potker, Robertson e Carlos. Robertson. Esse time nunca jogou junto. Tem uma possibilidade, eu falei sobre o Carlinhos não jogar na esquerda, que foi aventada lá em Floripa. Jogar no meio? Lá em Florianópolis, exatamente. Jogar no meio.
Aí joga o Iago na lateral esquerda e o Inter mantém o tripé com o Charles, o Fabinho e o Carlinhos. Aí não adianta. Aí não adianta. Se ele vai usar o Robertson para ser o D'Alessandro, porque não vamos nos enganar que o D'Alessandro vai sair do time, né? Sim, claro que não. Então o Robertson vai fazer o papel do D'Alessandro. Aí ele começa a testar. Aí eu vou começar a chegar no que o Darcy está achando também. E aí ele já vai estar descartando uns e outros. Claro, esse time aí é para mascarar uma situação, para não chegar e dizer, olha, estou tirando A, B ou C. Não, ele está mascarando uma situação para resolver o problema dele. O que revela, eu quero ver muito o Charles na posição dele. O que revela é que o Guto não conhece o grupo. Mas é claro que não conhece o grupo. Ele chegou e botou o time em campo, ele chegou na quinta, botou o time no sábado. Não, mas um treinador que chega num grupo, num time, tem que conhecer o grupo. Tem que conhecer minimamente. Tem que conhecer minimamente o grupo. Mas conhece o grupo. Ele conhece alguns jogadores, alguns ele não teve oportunidade de mas esse time nunca jogou. Não tem nenhum treinador. Esse time nunca jogou. Não conhecer, não quer dizer que não ter trabalhado com o cara. O Guto teve uma intensidade muito grande no trabalho dele no Bahia. Mas conhece, os treinadores não estão... Ele não conhecia ninguém no Bahia também. Senão nós vamos chegar à conclusão que se o cara não trabalhou com todos os 30 jogadores... Vocês devem ter notado que eu quase não falei no programa. A primeira que eu tentei, então, tudo bem, deixamos assim então, eu achei que fosse debate. O que tu acabou de falar, Nelson, é que ele não conhece todos os jogadores porque ele não trabalhou com todos. Senhores, nenhum técnico no planeta conhece todos os jogadores, então... Mas ele tem que ter um time base. Não, ele conhece. Ele tem que ter um time base. Mas ele chegou Ele ontem. não pode colocar o Robertson no lugar do mas se não vai jogar o D'Alessandro? Mas ele não pode colocar o... Mas não tem alguém o pro lugar Robertson do D'Alessandro. não tem a característica do Mas ninguém tem. Mas Quem é que tem característica do D'Alessandro? Talvez ele queira fazer o D'Alessandro ficar justamente nessa posição. Ou mudar a característica. Entendeu? Não sei, daqui a pouco, se ele tiver dois volantes, o D'Alessandro funciona como o jogador de ligação, sem obrigação de estar cobrindo o lateral, sem nada disso. Bom. Olha o lado bom. Mas ele não pode perguntar para o D'Alessandro, como o Darcy disse, onde tu quer jogar, que o D'Alessandro vai querer jogar naquela ponta direita descansado ali. Mas como se dizia o Cláudio Cabral, lateral confortável. Mas acho que não. Se tiver 3 jogadores na frente, para ele trabalhar, como vai ter aqui Potker, Carlos e Brenner, os dois de lado. E o Sacha também não viajou. O Sacha não tem explicação. O Sacha foi colocado no Palmeiras, contra o Palmeiras, aí ele foi colocado contra o Juventude e agora não viajou. Ele está voltando de lesão. O Sacha não tem explicação. Não, acho que o Sacha tem que ir para novos ares. O Internacional tinha que não ficar pensando que mas se for, não volta solução. mais, se já foi uma vez, voltou. Não for, não volta mais. Mas não é para voltar. É igual o Valdívia. Mas não é para voltar. O Andrigo também que saiu. O Internacional é uma usina de queimar guri. Quanto tempo nós temos aí, Diogo? 2 minutos. 2 minutos. Então eu vou tentar ser rápido aqui pelo Facebook, tu vai pelo WhatsApp aí. O Rodrigo ainda diz assim, o Rodrigo Batista, a má fase do Inter veio junto com a má fase do Brenner. Jogadores de lado, precisamos de um de referência jogando de costas. Vai funcionar hoje. O Cris Clavijo, grande João Garcia, fico feliz de te ver com saúde. Tu é um monstro da comunicação do Rio Grande. Pensei que era um moço e filho, né? O Ricardo Barcelos, por que não mexe na zaga? O Léo Ortiz está jogando por imposição de ser filho do Ortiz? Não, claro que não, mas vai ser mexido na zaga hoje. Vai jogar o Danilo, né? Danilo Silva. O Gerson Luiz Cardoso, coloca o Ricardito na zaga. Gercito de 10 no meio campo resolve o problema do Inter. Quem? Ricardito, Gercito. Quem é? Ricardito e Gercito? Quem são esses caras? Ô, Bagé, nos ajuda, Bagé. Não, deve ser os próprios que estão mandando a mensagem aqui. O Gercito deve ser o Gerson. Estão se escalando, então. Estão se escalando. Diogo. Recados que chegam pra gente por aqui no nosso WhatsApp são o seguinte, como por exemplo, nosso amigo aqui de São Leopoldo, Jorge, ele diz que é conterrâneo do Bagé e depois de ver o programa pela primeira vez não parou nunca mais. Um grande abraço e muito bom programa, ele manda esse recado. Nosso amigo Tiago Colorado da Restinga diz assim, tem como vocês falarem, a gente estava falando sobre esse caso, de o Inter ter deixado meio time em Porto Alegre e o Guto ainda não ter viajado? Será que o Inter tem algum tipo de problema no vestiário ou de salários? É o que ele quer saber, o nosso amigo aqui da Restinga.
Norberto Cassonati, vocês acham que essa escalação de hoje à noite pode dar algum resultado? Um abraço para todos participando conosco aqui no nosso WhatsApp. No programa, a presença de 2 monumentos. Um forte abraço ao Fernando participando com a gente. Vamos escalar com um monumento. Os monumentos. As torres gêmeas. O Fernando de Gravataí manda assim: boa tarde, uma honra ter nessa mesa o meu ídolo Darcy, lembro do tempo da antiga CRT, um abraço, manda o Fernando de Gravataí. Abraço, Fernando. Que está participando com a gente. Obrigado. E o Maiander quer saber se é verdade que existe algum tipo de protesto, como ele estava lendo nas redes sociais, de que os jogadores pediram para ficar porque estão com salários atrasados. Eu não discuto mais isso, cara. O rapaz que faz isso aí, ele faz um mal danado pro jornalismo de maneira geral. E aí a gente tem que ficar o dia inteiro respondendo a rede social lá, aí tu não responde, é mal educado. Não, mas... Então, olha, eu vou até ficar quieto para evitar. Não, mas quem perguntou foi um telespectador. Não, eu tô dizendo, mas eu entendi, Rogério. Não, mas eu tô respondendo. Mas eu quero que tu vá, avance. Como tocou a trilha, tem um colega jornalista que todo dia tem alguma novidade. Outro dia o D'Alessandro respondeu para ele, aí é pau na imprensa. Outro dia o Danilo Fernandes respondeu para ele, é pau na imprensa. E a gente não pode falar aqui, senão ele processa. Então, como eu não estou muito bem de grana atualmente, eu vou me reservar isso. Só que todo mundo sabe quem é, e é o mesmo cara que polui o nosso meio. Como é que tu não tá bem de grana com um relógio desse aí? Que relógio? Relógio, não dinheiro. Ele investiu tudo no relógio. Viu, pessoal? É sempre o mesmo, não siga. As letrinhas tá morto. Garcia, Darcy, obrigado. Bagé, Nelson, amanhã estaremos de volta à 13h. Muito obrigado. De segunda a sexta eu tô por aqui para falar o que você quer falar. Eu sou a tua voz. Esse é o TVU Cidade. Vem com a gente. TVU Cidade. Notícias sem maquiagem.